Amados irmãos e irmãs, caros ouvintes da Cacau FM e Bicari Web Rádio, estimado diácono Sandoval, hoje celebrando o terceiro domingo do tempo pascal, a palavra de Deus que vem ao nosso encontro nos exorta a ser, nos tempos de hoje, testemunhas do Cristo ressuscitado e que possamos dar também testemunho de conversão e perdão dos pecados. A missão que Jesus confia aos seus discípulos, confia também hoje a nós que damos continuidade à missão evangelizadora do Reino de Deus. Celebrar a Páscoa é atualizar o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Quando a gente olha para o simbolismo no Círio Pascal, é preciso entender o que esse Círio nos diz. O número 2024 significa que nesse ano 2024 nós estamos vivenciando de novo essa experiência da ressurreição do Senhor. A igreja nos diz que nós atualizamos esse mistério e por meio dessa atualização, então somos nós, os discípulos de hoje, a dar um testemunho do Cristo ressuscitado, da conversão e do perdão dos pecados. Precisamos, caríssimos irmãos e irmãs, entender isso. E para que possamos entender esta missão, devemos pedir ao Senhor que abra a nossa inteligência, assim como Ele abriu a inteligência dos discípulos que estavam com medo. Os discípulos estavam com medo, e por isso então, após Jesus acalmar os seus corações, Jesus começa então a abrir a inteligência, explicando-os acerca das Sagradas Escrituras, dizendo: são estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: é Jesus que abre a nossa inteligência para que possamos, ao entrarmos em contato com as Sagradas Escrituras, com a sua própria vida, entender todo esse mistério que nos envolve e esse mistério que nos convida a mudar de vida. No Evangelho nós encontramos Jesus pedindo aos discípulos que se tornassem então testemunhas, não só em Jerusalém, mas que fossem testemunha também por todo o mundo, por todas as realidades que existem. Os apóstolos, os discípulos deveriam dar testemunho. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos uma atitude de um desses discípulos, dando justamente o testemunho do Cristo ressuscitado. A pregação de Pedro hoje tem duas tonalidades. Ele inicia falando aos judeus quem é Jesus, né? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou o seu servo Jesus. Ou seja, Deus glorifica o seu Filho. E por outro lado, ele vai dizer: vós o entregastes e o rejeitastes. Enquanto Deus glorifica o Filho, a humanidade rejeita. Enquanto Deus glorifica Jesus, o servo, a humanidade rejeita. Mas Pedro, nessa sua pregação, na segunda parte da sua exortação, ele age de misericórdia. A maneira como Pedro fala para aqueles que ali estão, traz uma oportunidade de mudança de vida. E agora, meus irmãos,
Eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Ou seja, aqueles que agem por ignorância merecem uma oportunidade de mudança de vida, merecem uma oportunidade de conversão. Por isso ele continua: desse modo, porém, cumpriu o que havia anunciado pela boca dos profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Ou seja, a misericórdia está justamente aqui, quando Pedro apresenta Deus que glorifica o seu Filho e a humanidade que o rejeita. Mas também Pedro apresenta a misericórdia de Deus, que é capaz de perdoar aqueles que rejeitou o seu Filho, por meio do arrependimento e da conversão. Ou seja, Deus quer salvar a todos. A salvação que vem à humanidade por meio de Jesus é para todos. Deus não quer perder nenhum dos seus filhos, mas o caminho da salvação é apenas um: arrependimento e conversão. E o que significa arrepender-se e converter-se? Significa, caríssimos irmãos e irmãs, tomar consciência dos erros, tomar consciência dos pecados e mudar de vida. Arrepender-se é tomar consciência, conversão é mudar de vida. E quando nós nos arrependemos e nos convertemos, nós aderimos então o projeto novo de Jesus. É Ele então que vai agora orientar a nossa vida. Por isso São João, na sua primeira carta, vai dizer justamente isso: para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Então vejam que a liturgia de hoje, ela vai se completando. Então, enquanto Pedro apresenta o caminho da conversão, que é o arrependimento, a conversão e a adesão ao projeto de Jesus Cristo, São João vai dizer justamente isso: quem adere a Cristo Jesus, quem vive a sua fé, esses colocam em prática os seus mandamentos. E colocar em prática os mandamentos de Deus, eu dizia isso ontem na comunidade Nossa Senhora da Conceição, nós precisamos viver essa busca constante de intimidade com o Senhor e procurar colocar em prática os mandamentos, não por medo dos pecados, mas precisamos nos lançar e buscar cada vez mais colocar em prática os mandamentos por aquilo que Deus tem para nós. E isso nós encontramos no versículo 5 deste texto de São João: naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Ou seja, eu busco a Deus, eu me lanço cada vez mais para ter uma comunhão com Deus, porque eu quero ser envolvido nesse amor de Deus, eu quero me sentir pleno do amor de Deus. Então a plenitude do amor de Deus se torna uma realidade na vida daqueles que eles são obedientes. Então devemos ser obedientes a Deus, tão somente porque nós desejamos cada vez mais estarmos envolvidos no seu amor. E aí, caríssimos irmãos e irmãs, quando nós desejamos ser amparados, envolvidos no amor de Deus, obviamente nós vamos cada vez mais nos aproximando do Senhor e abandonando aquelas realidades que nos impediam de sentir mais pleno em nossa vida a graça, a misericórdia, o amor de Deus. Então São João nos mostra justamente o caminho que devemos seguir. Devemos nos aproximar do Senhor, devemos querer estar na presença do Senhor por aquilo que o Senhor tem a nos dar, o seu amor, e o seu amor e a mudança. O amor de Deus é plenamente realizado, o amor de Deus se realiza, e aí é preciso olhar para Jesus, o seu Filho, que na obediência
cumpriu com toda a missão que a ele foi confiada, e a gente consegue ver o amor de Deus plenamente realizado na vida de Jesus, quando ele por aqui passou por entre nós. Então, caríssimos irmãos e irmãs, assim como Jesus foi glorificado pelo Pai por causa da sua obediência e a sua fidelidade, nós também poderemos ser glorificados aos céus se nós formos obedientes e fiéis a Deus. E essa obediência e fidelidade a Deus se dá por uma comunhão perfeita com o seu Filho Jesus. Por isso devemos a cada dia renovar a nossa fé no Cristo vivo e ressuscitado. Precisamos cada vez mais buscar desenvolver essa intimidade com o Senhor, e daí então recai sobre nós a missão de não só procurar o rosto do Senhor, o esplendor da face de Jesus ressuscitado, mas que sejamos também aqueles aqui na terra que reflete o esplendor do Cristo ressuscitado. Então, a nossa vida no mundo precisa refletir o Cristo ressuscitado por onde nós passarmos, onde nós estivermos, onde nós encontrarmos. As pessoas precisam fazer a experiência do Cristo ressuscitado. Por isso precisamos muito, no mundo que nós estamos vivendo, ameaçados e atingidos pelas guerras, a buscarmos cada vez mais a promover a paz e a promover a vida. Precisamos rezar muito para que esse cenário de violência, esse cenário de morte, esse cenário de destruição seja mudado. Nós estamos vivendo a cada dia uma ameaça maior. Não sei se vocês assistiram ontem o jornal, mas mais uma vez aconteceu um ataque gigantesco a Israel com drones, e foi aquela confusão naquela cidade. Já se diz naquele país, já se dizem que já morreu mais de 30 mil pessoas, e dentre tantos esses, os civis, né? Geralmente na guerra parece que não se conta os soldados, só se conta civis, mas parece que soldados não é ser humano no contexto de guerra. Sempre quando se conta-se o número de civis que morreram. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, a verdade é que nós estamos inseridos num contexto de muita morte, de muita violência, de muita destruição, e para que essa realidade seja mudada, para que essa realidade seja transformada, nós precisamos continuar anunciando o Cristo ressuscitado e vivendo a partir do Cristo ressuscitado. Nós estamos ainda num país seguro, mas se não nos unirmos em oração e pedir a misericórdia do Senhor, pode ser que ao longo do tempo nós também possamos enfrentar situações difíceis, como hoje já está acontecendo lá nessas duas realidades, na Ucrânia e na Rússia, em Israel e na Palestina. São duas realidades que a cada dia provoca outras potências também a pensar em querer entrar nesta briga. Por isso precisamos muito nos voltar para Deus, precisamos muito permitir que a palavra de Deus chegue ao nosso coração, para que nós não venhamos a pensar e concordar com todo o mal que aí está acontecendo. Se isso acontecer conosco, não estamos sendo cristãos, nós estamos vivendo a experiência do Cristo ressuscitado. Por isso precisamos tomar posse do que Jesus diz hoje aos seus discípulos: vós sereis testemunhas da conversão dos pecados, do arrependimento. Então essa deve ser a nossa postura, sempre ensinar o caminho da conversão, do arrependimento e da adesão a uma vida nova. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos